Nesse vídeo eu vou te trazer 6 sinais que mostram que um pai ou uma mãe pode ser tóxico. Mesmo que você não seja pai, você é filho, portanto fique até o final desse vídeo para entender como isso também pode interferir na sua vida sem que você se dê conta. Olá pessoal, para você que não me conhece, que está chegando aqui agora, eu me chamo Bruno Prado e aqui no meu canal eu compartilho a minha vida e também os meus conhecimentos sobre hipnose, hipnoterapia, comportamento, mentalidade e muito mais. Eu decidi gravar esse vídeo porque muitos dos problemas dos adultos que hoje aparecem em processos terapêuticos foram desencadeados através de padrões e comportamentos tóxicos vivenciados diretamente pelos pais. Eu não sou pai, mas todos os meus amigos que tiveram filhos, eles disseram que é algo incrível. É tão bom que não dá nem para explicar o quanto é legal, o quanto é prazeroso, o quanto é incrível ser pai ou ser mãe. Mas eu também ouço muito dessas mesmas pessoas que educar uma criança não é nada simples. É algo que exige atenção, discernimento, afeto, limite e muito autoconhecimento, o que nem sempre os pais conseguem ter. Algumas vezes, na tentativa de acertar, os pais podem exagerar um pouquinho algumas doses de cuidado na bronca, na hora de perder a mão de se impor, de impor limites para essa criança. E muitas vezes esse impor limites pode ser de forma excessiva ou pode não ter limite algum também. E é natural, porque errar é da natureza humana e é errando que a gente aprende para cometer erros novos ou não cometer os mesmos erros que a gente já cometeu antes. Porém, quando atitudes como, por exemplo, comparar, culpar, controlar, desrespeitar, cobrar de forma excessiva e até mesmo humilhar uma criança de forma frequente pode atrapalhar sim na relação entre pai e filho e é muito importante que esse tipo de situação tenha um certo cuidado. Conhecidos como pais tóxicos ou narcisistas, esse tipo de padrão ele pode impactar negativamente a vida e o desenvolvimento das crianças, ainda que os pais não percebam ou não façam isso de forma intencional. Mas afinal, o que caracteriza pais e mães tóxicos? Ainda que não seja por mal, os pais tóxicos ou narcisistas são aqueles que, em nome do cuidado, acabam sempre colocando o filho para baixo, invadindo a sua privacidade, protegendo de forma exagerada, fazendo uma certa chantagem emocional e controlando cada passo que essa criança dá. São aqueles que se sentem no direito de opinar sobre tudo na vida do filho e decidir tudo por ele. Esses pais são chamados de tóxicos porque eles exageram na superproteção e até mesmo no autoritarismo e acabam impactando negativamente no desenvolvimento dessa criança, afetando principalmente a sua autoestima, autoconfiança e autonomia. Ou seja, os pais tóxicos, eles realmente acreditam que estão ajudando e protegendo, quando muitas vezes, na verdade, eles estão fazendo um mal danado para esses filhos sem que eles se deem conta. Vamos então às 7 características principais, ou seja, as mais comuns de um pai ou de uma mãe tóxica. E a primeira delas, zombam da aparência dos filhos. Tem pais que fazem isso de forma intencional, ou seja, faz mesmo para ofender, para magoar a criança. E ainda tem outros que fazem com o intuito de brincadeira. Aí fala que a criança é feia, que ela é gordinha, que ela é baixinha, tem um cabelo ruim, coloca apelido depreciativo, sem se dar conta do mal que ela está causando na vida dessa criança. Esse tipo de atitude apenas deixa a criança muito mais insegura, piora a sua autoestima e faz com que ela não se sinta bem fisicamente, sem contar nos problemas de desordem emocionais ou ainda transtornos alimentares que isso pode gerar na vida dela. Segundo sinal, culpam os filhos pelas suas próprias decisões e frustrações. Isso acontece com as pessoas que normalmente não têm a vida que gostariam. São aqueles pais frustrados em alguma área da vida, independente de qual. Aí eles começam a culpar o filho por tudo aquilo de ruim que aconteceu com eles. Então, em momentos de emoção alta, em momentos que a pessoa está brava, está nervoso, está estressado, solta frases para o filho, como, por exemplo, eu não gostaria que você tivesse nascido, eu me arrependo de ter tido você, eu deveria ter feito um aborto, eu deixei
deixei de ter feito faculdade para pagar a sua escola, ou eu não me separei do seu pai por conta de você, porque eu não queria ser mãe solteira, mas no final das contas o meu relacionamento foi um inferno, foi horrível, eu fiz tudo isso por sua culpa, tudo isso por sua causa, tudo isso por você. Ou seja, o pai e a mãe tá colocando aquele peso gigantesco da decisão que ele não tomou, ou da decisão que ele gostaria de ter tomado, nas costas de uma criança que não tem absolutamente nada a ver com isso. Quando o pai está fazendo isso, ele está dizendo para a criança que ela não deveria existir e que a vida dela, a vida do pai e da mãe teria sido muito melhor sem essa criança. E eu já atendi muitas pessoas em processos terapêuticos que trouxeram cenas como essa. E sabe como essas pessoas se sentiam? Culpadas. Isso mesmo, elas se sentiam culpadas por ter nascido, por atrapalhar a vida do pai, por atrapalhar a vida da mãe de alguma forma. E você sabe o que a culpa gera na vida de uma pessoa? Sentimento de falta de valor. Porque eu só posso ser culpado por ter feito alguma coisa de ruim para alguém. E se eu fiz algo de ruim, eu não mereço algo de bom. Entendendo que a nossa mente não tem compartimento que separa a nossa mente em áreas, eu levo isso para tudo da minha vida, fazendo com que eu não me sinta merecedor de ter um bom relacionamento, de ter um bom emprego, de ter dinheiro, entre várias outras coisas. Terceiro sinal, implicância com seus comportamentos. Os pais são as primeiras autoridades para um filho. Portanto, tudo aquilo que eles dizem tem um peso muito grande e pode sim se tornar uma verdade absoluta dentro da mente dessa criança. Então, por exemplo, quando os pais dizem: Por que você anda desse jeito? Por que você fala assim? Por que você é tão esquisito? Isso pode fazer com que a criança pense o tempo inteiro que ela fez ou que ela faz algo de errado, o que vai deixá-la desconfortável o tempo inteiro, preocupada com o que possam pensar, o que possam falar dela, impedindo que ela seja ela mesma, que ela coloque para fora aquilo que ela gosta, que ela se exponha em determinadas situações, que ela diga o que ela pensa e o que ela sente. Quarto sinal, cobram exageradamente e não reconhecem ou valorizam os esforços de uma criança. Imagine, por exemplo, um garotinho que tinha uma prova. E era uma prova de uma matéria que ele tinha uma certa dificuldade. Aí ele foi lá, se esforçou, estudou, se dedicou horas e mais horas, dias e mais dias. E fez a prova. Dias depois, ele descobre o resultado da prova. Ele tirou 9. Todo feliz, ele pega essa prova, leva para casa com um sorrisão desse tamanho e mostra para o pai e diz: Olha, papai, tirei 9 na prova. O pai ouve, fecha a cara, pensa, avalia e responde: Você só estuda. Ou seja, a tua profissão hoje é estudar, é se dedicar na escola. O mínimo que eu esperava de você é que você tivesse tirado um 10. E o detalhe é que o pai não faz isso só com a prova ou com coisas da escola. Ele leva isso para todas as atitudes e comportamentos que o garoto tem, fazendo assim com que ele cresça se sentindo insuficiente, acreditando que não importa o quanto ele se dedique, o quanto ele se esforce, ele nunca vai ser bom o bastante, porque ele nunca vai conseguir agradar ao pai dele, porque não importa o quanto ele consiga algo grande, nunca vai ser grande o bastante para os padrões do pai dele. Quarto sinal, expõe a vida pessoal dos filhos. Sabe aquela roda de família, né? Almoço de família de domingo, todos os tios reunidos, os primos, todo mundo conversando, as crianças brincando, quando de repente surge um comentário aleatório da mãe de alguém que diz assim: O Gustavo fez xixi na cama essa noite e molhou tudo. Aí o Gustavo tá lá no outro lado brincando, sem entender o que tá acontecendo, ouve aquilo e a cara dele queima. Não contente, tem aquela outra mãe que parece que gosta de competir, né? É aquela competição de desgraças e coisas ruins que acontecem. Não sabe de nada. A Júlia tirou 4 em matemática, você acredita? Não contente, uma outra mãe na mesma roda diz: Sabe de nada. O Matheus até hoje não decorou a tabuada, você acredita? Além do baita constrangimento que isso tudo gera para a criança, o que não possui finalidade positiva alguma, isso quebra a confiança dos pais em relação ao filho, ou seja, isso faz com que o filho não se sinta confortável mais em falar as coisas que acontecem com ele para o pai ou para a mãe, porque ele já pensa: se eu falar, ela vai sair falando para todo mundo, eu vou passar vergonha, eu vou me sentir mal, vou ser constrangido, vou guardar para mim esse problema. Quinto sinal, controlam a vida inteira do filho, não importa em que âmbito seja, pode ser pessoal, escolar, acadêmico,
profissional, e eles ainda agem de forma negativa quando eles são contrariados. Isso gera uma insegurança excessiva na criança, no adolescente, porque demonstra que ela não é boa o bastante para cuidar de si mesmo. Isso atrapalha no desenvolvimento e ainda gera uma dependência futura, o que provavelmente vai sim atrapalhar em todas as áreas da vida dessa pessoa. Um exemplo disso é no trabalho, quando ela se sentir incapaz de realizar alguma atividade sozinha por não se sentir boa o bastante. Sexto sinal, ameaça de abandono. Isso acontece quando os pais chantageiam os filhos com o objetivo de que ele faça algo da forma como eles querem. A intenção é de educar a criança dentro dos seus padrões. Então, o pai ou a mãe diz frases como, por exemplo: eu vou largar você na rua, hein? Você que não se comporta não, porque eu vou dar você pro homem do saco. Quando você acordar, eu não vou mais estar aqui. Você vai ficar sozinho, eu vou te deixar, eu vou embora e não vou voltar mais. Isso pode simplesmente desenvolver em uma criança o medo do abandono, porque ela passa a realmente acreditar que as pessoas deixam de amar ela da forma como elas são, fazendo as coisas que elas fazem. E quando uma pessoa cresce acreditando nisso, ela pode ter sérios problemas dentro de relações por medo de confiar, acreditando que elas possam mais uma vez serem abandonadas e rejeitadas, ou seja, deixadas de lado. Quando a gente cresce com pais tóxicos, a gente não se dá conta de que aquilo é tóxico, porque a gente está acostumado, a gente acha tudo aquilo normal. Só que se os seus pais foram abusivos ou tóxicos de uma forma muito insistente e recorrente com você, pode ser que você tenha passado ou passe hoje por problemas emocionais e por abusos emocionais. Nesses casos é muito importante que você entenda que você não foi responsável por sofrer nenhum desses maus tratos. A culpa não é sua. Porque nesses momentos é muito fácil a gente se sentir culpado por tudo aquilo de ruim que acontece com a gente quando a gente tem pais tóxicos, porque foram eles mesmos que colocaram essa culpa em cima de nós. E eles mesmos colocaram esses padrões negativos sobre nós. E mesmo sabendo disso, pode ser difícil com que a gente se cure de uma criação abusiva. Pode ser que você ache estranho que tantas atitudes negativas possam estar associadas à criação de um filho. Mas é muito importante lembrar que, na maioria das vezes, esses pais e mães não querem e até mesmo não percebem o quanto eles estão sendo tóxicos para os próprios filhos. A nossa mente ela só reconhece aquilo que ela já conhece, ou seja, tudo aquilo que ela já teve acesso antes. Comportamentos como esses podem ser resultado, sim, de uma criação autoritária, de pouco afeto, de muita insegurança que faz com que os seus pais busquem se reafirmar por meio do controle na vida dos filhos. Se você, pai, percebe esses padrões em você com o seu filho, ou ainda se você se identificou com as coisas que eu te disse aqui e hoje você colhe frutos negativos por ter vivido isso com seus pais, não se preocupe. Dá para mudar, dá para resolver isso. Afinal, como eu já te disse, ninguém tem culpa de nada. Nós somos todos vítimas de outras vítimas. Pessoas que deram o que tinha e fizeram apenas o que sabiam com as ferramentas que elas mesmas possuíam. O detalhe é que antes você não sabia disso. Agora você sabe e por isso você tem a responsabilidade de buscar meios de quebrar esses padrões da sua vida que hoje podem fazer mal não só para você, mas para as pessoas que estão próximas. Pessoas que você ama. Nada te impede de buscar a ajuda de um profissional da área para te auxiliar nessa jornada e encurtar esse caminho de resoluções. Mas e aí, me diz, você se identificou com algum desses sinais? Escreve aqui abaixo nos comentários quais deles fizeram mais sentido para você. Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, já deixa o seu like. Como você pode ver, esse é um canal novo e por isso eu preciso muito da sua ajuda para que ele cresça. Então já se inscreve e ativa as notificações porque toda semana eu vou trazer um conteúdo como esse para te ajudar a se conhecer, a se entender e quem sabe resolver algo aí dentro que hoje seja um obstáculo entre você e os seus maiores objetivos. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.